E a gente já começa com a entrevista desse bloco, trazendo o nosso amigo Fernando Galvão, que é economista, está aqui conosco nos estúdios. Nós vamos conversar sobre um assunto interessante, que envolve toda a camada da sociedade. A gente teve um aumento, na renda dos brasileiros. Mas meu amigo Fernando estava comentando comigo aqui nos bastidores, essa informação segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD do IBGE, destacou que houve um aumento, Fernando, em relação a essa renda da população. Mas parece que o rico teve um crescimento, o pobre também teve, a pessoa numa situação inferior, mas a gente ainda tem uma desigualdade muito grande no nosso país. É isso, Fernando? Boa tarde para você. Matheus, boa tarde a toda a audiência da rádio. Vejam só, o Brasil ele é estruturalmente desigual, né? E isso vem fruto de um contexto histórico. Tem uma frase muito boa do Nelson Rodrigues, em que é um importante cronista brasileiro, em que ele vai dizer que subdesenvolvimento não se improvisa. É uma construção de séculos. E o Brasil segue muito à risca isso, né, para chegar a tal ponto. Você até tem nos dados registrados e apurados uma ampliação da renda das famílias, do rendimento médio das famílias brasileiras. Mas a desigualdade, ou fosso que separa ricos e pobres, ele ainda é gigantesco, porque o topo da pirâmide, ele consegue ganhos substancialmente maiores nesse sentido. Então, eu arrisco a dizer, sem dúvida, Matheus, a desigualdade é o maior problema da sociedade brasileira a ser enfrentado por todos nós. A economia, quando a gente fala, é até um pouco mais complicado de se entender, porque se a gente observar, o Brasil é um país tão rico, né? A gente tem muitos recursos, a gente quando vai ouvir falar até mesmo de corrupção, são milhões que são desviados, é um país que acaba gerando muitas riquezas e, por outro lado, tem uma população tão carente, é uma situação bem complicada. Nesta elevação dessa renda do brasileiro como um todo, o que é que a gente pode destacar em relação a esse crescimento? O que foi que melhorou, o que foi que modificou, Fernando, que teve essa alteração, tanto para o rico quanto para a pessoa mais carente? O Brasil sempre, independente de governos, independente do tempo, um padrão que a gente verifica na economia brasileira é que há uma privatização de ganhos e uma socialização de perdas, Matheus, para a grande parte da população. Então, é nesse sentido que a gente vai perceber que, mais recentemente, o Brasil passou por uma grande crise, uma grande recessão nos anos de 2015, 2016, deu uma misturada aí, crise política, crise fiscal, e aí quando eu digo fiscal, Matheus, eu estou falando de arrecadação e gastos, no Brasil. A gente também teve somos um país grande produtor de commodities, produtos com baixo valor agregado, matérias-primas. Sim. Carne, café, soja, milho, somos grandes exportadores disso. Então, quando esses produtos caem os seus preços internacionalmente, isso dá uma derrubada também dentro da economia, não só brasileira, isso é América Latina, né? E a gente está dentro desse padrão. Então, na recessão de 2015 e 2016, a gente teve esse conjunto de coisas que derrubou a economia brasileira. Em 2017, 18 e 19, a gente praticamente, o pouco que cresceu de lá, a gente ficou de lado. A gente ficou andando feito caranguejo de lado. 2000, e não deu tempo e as medidas econômicas, elas não foram suficientes para dar um choque na capacidade de recuperação de empregos e da renda no Brasil. Sim. Quando isso acontece, aí a gente vem em 2020, a pandemia, que derruba novamente a economia global e o Brasil. E aí a gente vem nessa
labuta de recuperação econômica. O que é que mudou de 2015 e 2016 para agora? É que tem uma política agora mais consistente de aumento dos gastos públicos, né? Com maior transferência de renda para as famílias. E quando você aumenta gasto público, o governo acaba induzindo também a iniciativa privada a ampliar investimentos. Uhum. Então, quando acontece isso, você tem consumo das famílias, gastos do governo. E um outro ponto, os preços dessas matérias-primas que a gente negocia no exterior subiram. Uhum. Então isso também, esse conjunto de coisas estão trazendo aí um cenário em que o desemprego no Brasil ele está baixo, ele está na casa dos 7,6%, de acordo com o IBGE. Quando você junta isso, programas de transferência de renda, aí isso dá uma elevada no rendimento médio das famílias brasileiras. Em relação a esses programas que existem através do governo federal, que são programas que foram criados para ajudar nesse fortalecimento da renda da população brasileira, como é que a gente pode observar essa política empregada pelo atual governo? Que a gente teve no governo passado muitas reclamações, não é, por parte da população, que diz que a população ficou mais vulnerável, uma situação mais complicada, e a política desse governo que aí está, o governo Lula, sempre foi essa transferência de renda. O governo vem acertando nisso, de trazer de fato aquela esperança que as pessoas tinham em relação a ter uma mudança de vida, você sonhar mais alto e conseguir atingir os seus objetivos aí, né? O Matheus, em economia a gente tem alguns objetivos, a gente chama de macroeconômicos, que todo governo tem que buscar. Uhum. Pleno emprego, geração de emprego, geração de renda, crescimento econômico e distribuição de renda. Sim. Isso é muito importante. Quando a gente olha, tem um economista prêmio Nobel, o Amartya Sen, ele é indiano, ele vai escrever um livro, Desenvolvimento como Liberdade, que ele vai dizer que o desenvolvimento pleno, ele só vem com a ampliação das liberdades das pessoas. Liberdade parte do princípio, Matheus, de que a gente tenha escolha, a capacidade de fazer escolhas. E isso vem de oportunidades econômicas e sociais, por exemplo, de você ter a possibilidade de acessar moradia, de você acessar trabalho e renda, de você acessar políticas de saúde, de educação. É isso que vai proporcionar um desenvolvimento, vamos dizer assim, efetivo, que impacte na vida das pessoas. De 2015, 2016 até 2022, nós tínhamos uma lógica de política econômica em que ela prega, Matheus, corte de gastos públicos. Uhum. Entende? E a materialização disso que eu estou falando é a política de teto de gastos. Uma política de teto de gastos que diz assim, o governo tem que cortar gasto, né, usando a mesma régua para tudo. Sim. Matheus, quando essa emenda à Constituição foi criada, eu fiz várias análises econômicas na época, quando o jornalismo me provocava, e eu dizia que aquilo ali era um problema porque o corte de gastos públicos, ele corta até áreas em que poderiam gerar receitas futuras. Sim. Quando então ali, aquilo era uma bola de aço presa na perna, né, do Brasil e impossibilitando o Brasil de expandir suas atividades econômicas. Até porque, Matheus, os dados também mostram que os investimentos privados, eles dependem muito dos investimentos dos gastos públicos. Eles não suprem, não existe isso de eu vou retirar os investimentos públicos para os gastos privados, os investimentos, por exemplo, tornarem-se um vetor de crescimento da economia brasileira, dar tração para a economia brasileira. Não existe isso. É tudo parte do mesmo sistema. A gente precisa ter uma coordenação muito bem feita entre investimentos públicos e investimentos privados. Para que os dois possam crescer, né? Quando você tem a eliminação do teto de gastos e um arcabouço fiscal que prevê a possibilidade de você disciplinar os gastos,
mas também de ampliar a receita, aí essa coisa ela se torna mais visível, mais concreta. Ela fica mais atingível quando a gente olha as finanças públicas, não só cortando gasto, mas também como é que eu posso criar mais receitas. Entende? Entendi. Então, isso corrige até várias coisas. Matheus, por exemplo, se tem um déficit na Previdência, como é que eu consigo reduzir o déficit da Previdência? Se eu tiver mais gente trabalhando, mais gente com carteira assinada e compulsoriamente contribuindo para a Previdência, o crescimento econômico e a geração de empregos, ela naturalmente ela reduz esse déficit na Previdência. Quanto mais a economia cresce, mais o consumo ativa e o investimento, Matheus, isso aumenta mais a arrecadação do poder público através de impostos, taxas e contribuições. Então, essas medidas todas, elas estimulam o crescimento econômico, de fato. O consumo das famílias, né? A própria política de renegociar dívidas, que recupera a capacidade de consumo via crédito, também tem o seu papel, o que é muito importante. O Brasil precisa baixar juros, porque os juros também sufocam o investimento. Juro alto são investimentos mais baixos. Para a gente finalizar, Fernando, o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Esses dados são do ano passado. Você acredita que esse ano a gente vai ter uma diferença em relação a esse resultado, que aponta esse crescimento, ou se vai ter uma diminuição? Qual é o seu ponto de vista sobre essa temática? Matheus, no mundo inteiro existem dois grupos de países. Os países que produzem tecnologia, inovação e novos conhecimentos. E os países que consomem tecnologia, inovação e novos conhecimentos. O Brasil está no grupo de quem consome, que é o maior grupo. Quem toma decisão é quem produz. A gente tem que fazer essa transição de um lado para o outro, de um lado da mesa para o outro. A gente precisa parar de acatar e entrar no grupo que toma as decisões. Mas para isso, Matheus, a gente precisa entrar num círculo mais virtuoso de desenvolvimento, do Brasil pegar esse seu enorme potencial e de fato estar preparado para, né, de fato entrar na cadeia global, de entrar mais profundamente na cadeia global de valor, né, internacional que estou falando. Mas veja, eu vejo a política como um grande entrave. Essa polarização que a gente tem, ela pode tornar o Brasil ingovernável. Né? Eu digo no sentido de planejar e de implementar as políticas públicas que a gente precisa. Quando eu olho para uma China daquela, que cresceu 30 anos, 11%, e ela está onde está hoje, disputando com os Estados Unidos, hegemonia política, militar, tecnológica, né? O Brasil perdeu aquele bonde da história, crescendo só 2,8% em média, da década de 80 para 2014. Então a gente tem que, de fato, criar as condições, Matheus, para a gente tornar a nossa rampa de crescimento mais empinada para cima. Hoje eu vejo a política como uma dificuldade nesse sentido. Potenciais nós temos muitos, mas a gente precisa viabilizar isso a partir de democracia e de criatividade, compartilhamento e colaboração dos recursos. Quando a gente fizer isso, a gente consegue se destacar maior. Eu vejo os próximos anos com uma expectativa mais positiva, mas eu não sei se isso se sustenta ao longo dos anos, porque a gente precisa de um plano de país, independente de esquerda e de direita. A gente tem que ter pontos em comum a atingir. E eu não consigo perceber isso no Brasil atual. Tá certo. Amadurecimento, vamos dizer assim. Falta isso, doutor. Muito amadurecimento. Em várias partes, sim, né? Sim. Obrigado, doutor Fernando, pelas informações aqui, destacando a economia. Como a gente mencionou, a economia é um pouco complicado de se entender, mas o doutor fala bem, a didática dele é importante, né? Dá para você compreender e decifrar
esses números. Obrigado, doutor Fernando Galvão, pela entrevista, economista, aqui conosco no Jornal da Tarde Piauí. Obrigado, Matheus, audiência. Eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem e eu puder ajudar.